Imagine só, você acorda em um paraíso tropical, sabe? Tipo, no dia seguinte ao Natal, sol brilhando ali, branquinha, tudo perfeito. Aí, do nada, você vê um paredão de água, sei lá, de uns 30 metros de altura, vindo na sua direção a 1000 por hora. Nossa, que imagem assustadora. E, infelizmente, essa foi a realidade para milhares de pessoas em 26 de dezembro de 2004. Pois é, 20 anos atrás, o tsunami do Oceano Índico devastou 14 países, uma tragédia que a gente sabe marcou a história, mais de 230 mil vidas perdidas. É sobre isso que a gente vai mergulhar a fundo hoje. O que aconteceu? Como ondas tão gigantescas se formaram? O que a gente pode aprender com essa catástrofe? Perguntas importantes. E, para entender tudo isso, a gente precisa voltar lá para o início, porque causou o tsunami. Tudo começou com um terremoto submarino na costa de Sumatra, na Indonésia. Esse submarino. Sim, mas não foi um terremoto qualquer. Esse foi um monstro de magnitude 9,1 na escala Richter, o segundo maior já registrado. Caramba, 9,1. É. Eu lembro de ter aprendido sobre a escala Richter na escola, mas acho que vale a pena a gente dar uma refrescada na memória. Boa. A escala Richter, ela mede a energia liberada por um terremoto. Então, quanto maior o número, maior a magnitude, maior a energia. Para você ter uma ideia, o terremoto de 2004 liberou uma energia equivalente a, tipo, milhares de bombas atômicas, sabe? Nossa, é muita energia, muito mesmo. Mas como o terremoto lá no fundo do mar causa um tsunami, né? Qual a ligação? Então, aí que a coisa fica interessante. Imagina o fundo do mar se movendo violentamente durante o terremoto. E esse terremoto durou uns 10 minutos. 6 minutos. 10 minutos de puro tremor. E essa movimentação toda desloca uma quantidade absurda de água, tipo trilhões de litros. Entendi. Então, essa água toda deslocada de uma vez só, é isso que cria essas ondas gigantes. Exatamente. Essa massa de água, ela se propaga pelo oceano em forma de ondas. E o mais assustador é a velocidade, entre 500 e 1000 quilômetros por hora. Nossa, é muita coisa, né? Quer dizer, elas cruzam oceanos inteiros em questão de horas. É. E essas ondas, como você falou, eram monstruosas. 30 metros de altura. É difícil até imaginar a força dessa. Sem dúvida. Quando essas ondas chegam na costa rasa, sabe, a energia delas se concentra e elas se elevam, formando aquele paredão de água que a gente viu nas imagens. Realmente as imagens são chocantes, né? E o impacto na vida das pessoas, então, devastador. Mais de 230 mil mortos, milhares de feridos, desaparecidos, milhões de pessoas desabrigadas. É difícil até colocar em palavras a dimensão dessa tragédia. Realmente. E pra gente ter uma noção do alcance, do tamanho do impacto, a morte mais distante do epicentro do terremoto, você sabe onde aconteceu? Na África do Sul, a 8 mil quilômetros de distância. 8 mil quilômetros. É. Caramba. Quer dizer, a força da natureza ignora qualquer fronteira, né? E naquela época existia algum sistema de alerta para tsunamis. Olha, em 2004, a maioria dos países afetados não tinha um sistema de alerta eficaz. Infelizmente, isso contribuiu para o alto número de vítimas. Imagina a cena. Você tá lá na praia, tranquilo, curtindo o dia, e de repente... Sem nenhum aviso, sem tempo para escapar. É realmente uma situação desesperadora. Mas e hoje em dia, o que mudou em relação a esse alerta de tsunamis? Desde 2004. Bom, hoje a gente tem cerca de 14 estações de alerta de tsunami espalhadas pelo mundo. 14. E essas estações monitoram a atividade sísmica, as mudanças no nível do mar e emitem alertas para áreas costeiras em caso de risco de tsunami. Então quer dizer que, basicamente, esses sensores ficam monitorando o oceano constantemente para nos avisar com antecedência se tiver algum tsunami vindo. Exato. É como se fossem sentinelas, sabe? Dando tempo precioso para evacuar as áreas de risco e salvar vidas. Que bom saber que estamos mais preparados hoje em dia. Mas, além desse sistema de alerta, que outras lições a gente tira da tragédia de 2004? Quais foram as consequências a longo prazo? Olha, uma das lições mais importantes é que a reconstrução vai muito além do que é material, sabe? O impacto psicológico nos sobreviventes, a perda de comunidades inteiras, a dor da perda, tudo isso precisa ser considerado. E quando a gente fala de reconstrução, é importante a gente lembrar do impacto psicológico nos sobreviventes. Imagina perder tudo, sua casa, seus familiares, amigos, tudo que você conhece arrastado pela força da água. É algo inimaginável. Realmente, é difícil até de imaginar a dor, o desespero, como lidar com um trauma dessa magnitude, né? Como reconstruir a vida depois de uma experiência tão devastadora. É um processo longo, complexo, que envolve diversas frentes. Claro que ajuda material é fundamental, né? Abrigo, comida, água, tudo isso é essencial para garantir a sobrevivência imediata. Mas o suporte psicológico também é crucial para ajudar as pessoas a processarem o trauma, lidar com a perda e reconstruir suas vidas. E que tipo de suporte psicológico foi oferecido para essas vítimas do tsunami? Diversas organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, se mobilizaram para oferecer apoio psicológico aos sobreviventes. Foram montados centros de acolhimento onde as pessoas podiam receber atendimento individual em grupo, além de participar de atividades terapêuticas. E a longo prazo, como esse trauma se manifesta?
Quais são as cicatrizes que ficam? As consequências psicológicas de um evento como esse são profundas e podem durar anos, às vezes até pela vida toda. Muitos sobreviventes desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, com sintomas como ansiedade, depressão, insônia, flashbacks. É como se o trauma ficasse gravado na memória, voltando para assombrar as pessoas mesmo anos depois do evento. Exatamente. E o medo, a sensação de insegurança também podem se tornar constantes na vida dos sobreviventes. Muitos, por exemplo, desenvolveram medo do mar, de qualquer corpo d'água, ou até mesmo de chuvas fortes. Depois de vivenciar algo tão aterrorizante, qualquer sinal que lembre o trauma pode despertar o medo, a angústia. Com certeza. E além do impacto psicológico individual, a gente precisa considerar o impacto na comunidade como um todo. A perda de vidas, a destruição de lares, de negócios, tudo isso fragiliza o tecido social. E a reconstrução da comunidade é um processo lento e desafiador. E como essas comunidades afetadas pelo tsunami se reergueram? Que tipo de iniciativas foram tomadas para reconstruir não só as casas, a infraestrutura, mas também o espírito da comunidade? A reconstrução das comunidades afetadas pelo tsunami foi um esforço conjunto envolvendo governos, organizações internacionais e principalmente a própria comunidade. Foram criados programas de apoio para a reconstrução de casas, escolas e também para o desenvolvimento de atividades econômicas, como a pesca e o turismo. E além dessa ajuda material, né? Que outras ações foram importantes para a recuperação dessas comunidades. Um aspecto fundamental foi o resgate da cultura, das tradições locais. Em muitas comunidades, as festas, os rituais, as histórias compartilhadas, tudo isso ajudou a fortalecer os laços entre as pessoas, a resgatar a identidade cultural e a trazer de volta um senso de pertencimento. Ou seja, a cultura funcionou como um elo, unindo as pessoas, ajudando a reconstruir esse tecido social que foi dilacerado pela tragédia. Exatamente. A cultura tem esse poder de cura, de nos conectar com o passado, com as nossas raízes e de nos dar força para seguir em frente. E no caso do tsunami, a cultura foi um elemento essencial nesse processo de reconstrução das comunidades afetadas. E falando em reconstrução, como o mundo se mobilizou para ajudar as vítimas do tsunami? A ajuda internacional foi significativa. Sim, a resposta global ao desastre foi impressionante. Como eu mencionei antes, foram arrecadados bilhões de dólares em doações e diversos países enviaram equipes de resgate, médicos, suprimentos para ajudar os países afetados. E essa ajuda se traduziu em resultados concretos. Conseguiu fazer diferença na vida das pessoas. Sem dúvida, a ajuda internacional foi fundamental para salvar vidas, oferecer assistência médica e reconstruir a infraestrutura destruída pelo tsunami. Mas é importante lembrar que a reconstrução não é só material, né? A recuperação emocional, a reconstrução do tecido social, tudo isso leva tempo, exige um esforço contínuo. É como se a ajuda internacional fosse um curativo para as feridas mais profundas, né? Mas a cicatrização, a cura verdadeira, depende da força, da resiliência da própria comunidade. Exatamente. E a história do tsunami de 2004 nos mostra que, mesmo diante de uma tragédia dessa magnitude, a força do espírito humano, a capacidade de superação e a solidariedade entre as pessoas podem fazer a diferença. E por falar em solidariedade, que tal a gente explorar um pouco mais essa mobilização global em resposta ao tsunami? Teve algum evento ou iniciativa que você considera particularmente marcante? Olha, um evento que me marcou bastante foi o concerto Live 8, realizado em julho de 2005, que reuniu alguns dos maiores nomes da música mundial para arrecadar fundos para as vítimas do tsunami. Foi um momento de união global, com milhões de pessoas assistindo ao show, contribuindo para a causa. Ah, eu lembro desse show. Foi emocionante ver artistas de diferentes países, estilos musicais, se unindo para ajudar as vítimas do tsunami. Exatamente. E além do Live 8, a gente teve inúmeras outras iniciativas, grandes e pequenas, que demonstraram a solidariedade global em resposta ao tsunami. Pessoas comuns doando o que podiam, organizando eventos beneficentes, se voluntariando para ajudar na reconstrução. Tudo isso mostra que, em momentos de crise, a humanidade se une para superar os desafios. E essa mobilização global, essa onda de solidariedade, nos leva a uma reflexão importante. Será que a gente aprendeu com a tragédia de 2004? Somos mais preparados hoje para enfrentar um novo tsunami? Ou a memória do desastre já está se apagando? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta, infelizmente, não é tão simples. Por um lado, tivemos avanços significativos. Os sistemas de alerta estão mais robustos, a conscientização da população aumentou e a cooperação internacional se fortaleceu. Mas, por outro lado, ainda há muito a ser feito. Que tipo de desafios a gente ainda precisa superar? O que podemos fazer para estarmos mais preparados para um futuro evento dessa magnitude? Olha, um dos grandes desafios é garantir que os sistemas de alerta eles cheguem a todas as comunidades costeiras, sabe? Principalmente em países em desenvolvimento. Muitas vezes a infraestrutura de comunicação é assim, meio precária, o que dificulta a transmissão desses alertas, a tempo de salvar as pessoas. Adianta ter a tecnologia, né? Mas se a mensagem não chega a quem precisa. E o que mais a gente pode fazer para
para fortalecer essa nossa capacidade de resposta a tsunamis? Bom, além da tecnologia, a educação ela é fundamental. A gente precisa conscientizar a população sobre os riscos de tsunami e ensinar as pessoas a reconhecer os sinais, né, de que um tsunami está para acontecer e, principalmente, treinar as comunidades para evacuar as áreas de risco de forma rápida e organizada. É como se fosse um ensaio geral, né? Tipo, preparar as pessoas para saberem exatamente o que fazer numa situação real. É isso aí, fazer esses simulados de evacuação, sabe? É essencial para garantir que, em caso de alerta, todos saibam para onde ir, como chegar lá em segurança e o que fazer para se proteger. E além dessa preparação das comunidades, o que mais a gente pode fazer para, sei lá, minimizar os impactos de um possível tsunami no futuro? A infraestrutura também é muito importante. Construções mais resistentes a tsunamis, sistemas de drenagem eficientes e um planejamento urbano adequado, tudo isso pode ajudar a reduzir os danos materiais e, claro, proteger vidas. É pensar na prevenção como um investimento a longo prazo, né? Construir cidades mais resilientes, preparadas para enfrentar os desafios do futuro. Exato. E essa mentalidade de prevenção ela precisa estar presente em todos os níveis, desde o planejamento urbano até as ações individuais. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais seguro e resiliente. É isso aí. E que a memória do tsunami de 2004, ela sirva para a gente como um incentivo, né, para continuar trabalhando na prevenção de desastres e na proteção de vidas. Afinal, a natureza é poderosa, mas a nossa capacidade de aprender com os erros, de se adaptar e de se unir para superar os desafios, essa é ainda maior. Que essa tragédia do passado nos inspire a construir um futuro mais seguro, mais preparado para todos. É isso, esperamos que você tenha aprendido bastante com a gente nessa nossa imersão profunda no tsunami de 2004. Até a próxima e continue mergulhando no conhecimento com a gente aqui no The Deep Dive.